Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Clayton aqui. Alunos, nós vamos tratar a partir de agora do tema de colaboração dentro da cadeia de suprimentos, dentro da disciplina de Supply Chain. Pessoal, o quão difícil é colaborar, né, compartilhar informações dentro da cadeia de suprimentos, principalmente entre empresas diferentes, devido ao fato de cada um querer proteger seus dados, querer, né, manter sigilo sobre tudo aquilo que é feito. Então, para que essa colaboração aconteça, muito diálogo deve acontecer entre todas as partes, a fim de mostrar que o objetivo ele está alinhado em prol de todas as empresas. Sendo assim, é possível fazer com que esse compartilhamento de informações seja gerado e compartilhado por todos, certo? Então, seguindo na página 292 do livro de vocês, na parte que fala assim: quando não existe colaboração nas cadeias de suprimento, surgem dificuldades que impedem seu desenvolvimento. Isso é óbvio. Das dificuldades mais comuns, entre outras, encontra-se as comportamentais, que se relacionam à forma como a cadeia de suprimentos é gerenciada, estruturada e como ocorre a comunicação entre os diferentes elos da cadeia. Sendo dessa forma, os autores Chopra e Mendy, 2003, página 374, apontam algumas dessas dificuldades como sendo as seguintes. Primeira delas, enxergar apenas o próprio umbigo, entre aspas, significando que cada elo da cadeia de suprimento enxerga apenas suas próprias ações locais, não percebendo os impactos de suas ações sobre os demais elos da cadeia. Então, chega um momento em que uma empresa ela começa a trabalhar em prol de si mesma, sem levar em consideração que uma determinada mudança de planejamento ou de execução, ela pode fazer com que o outro parceiro ele seja comprometido, ele comece a perder, principalmente financeiramente. E isso, com certeza, vai gerar algum tipo de atrito e até mesmo a perda da parceria entre as empresas. E isso deve ser colocado em pauta nas reuniões entre as empresas, para que não haja apenas comportamentos individuais, mas que hajam comportamentos integrados, compartilhamento integrado, né, daquilo que é proposto com um único foco, um único objetivo para todos, certo? Então, tudo isso deve ser alinhado entre as empresas. Reatividade localizada. Cada elo da cadeia reage à situação local corrente, não procurando identificar a raiz dos problemas que pode estar localizada em outro elo. Então, nesse momento, fecham-se os olhos para determinada situação, onde um problema se estabelece em uma determinada área dentro da cadeia de suprimento e um determinado setor ele percebe esse problema e tenta corrigi-lo. Porém, ele pensa, o próprio setor responsável, que na verdade não é responsável, mas que percebeu esse problema, ele reage de forma a querer corrigir o problema de imediato, para que todo o processo volte a funcionar ou que não cause várias perdas nas execuções das atividades da empresa. Então, é feito todo esse processo de preocupação, né, de resolver o problema e muitas das vezes esquece que esse problema ele pode estar em outro setor e não naquele setor. E aí que a comunicação ela é eficaz, ela é eficiente, é válida o compartilhamento de que o erro está acontecendo e que através da colaboração de todos haverá uma solução, né, em prol de todos os participantes. Então, é assim que deve funcionar. Não deve um único setor chegar e querer resolver a situação, porque o problema não pode, muitas das vezes, não está ali.
e simplesmente está em outro setor. E quando se compartilha o problema, fica mais fácil de se resolver, certo? Rivalidade ao invés de parceria. Baseados nas análises localizadas, cada elo culpa outro elo, fazendo com que surjam rivalidades e não parcerias. As empresas elas devem ser parceiras e não rivais, certo? Então, quando começa a gerar atrito, quando começa a se colocar culpa na outra empresa, o resultado não está acontecendo porque o meu fornecedor ele não está conseguindo mandar o material no tempo certo, no tempo hábil. Mas será que a minha empresa está solicitando do meu fornecedor o material em tempo hábil também? Então, será se a culpa é realmente do meu fornecedor ou será se a culpa é da minha própria empresa? Então, devem ser levadas em considerações as situações verídicas que realmente acontecem e não começar a levantar a hipótese de que o erro está no seu parceiro, porque aí ele vai virar o seu rival com certeza, certo? Falta de aprender com os próprios erros. Como agem de forma localizada, os impactos de suas ações repercutem em outros elos da cadeia, não permitindo compreender que as consequências de suas ações podem ser motivo de aprendizagem e oportunidade de corrigir erros e aprender com eles. Então, deve-se aprender com os próprios erros da empresa e evitar cometê-los novamente. Isso é o que nós chamamos de gestão do conhecimento, né? De promover a gestão do conhecimento dentro da empresa, fazer com que simplesmente os meus erros não se repitam futuramente e que eles não venham comprometer os elos, o fluxo da cadeia de suprimentos, né? Fazendo assim com que gere planos de ações cabíveis, onde eu possa estar colocando isso dentro de um arquivo virtual. Se der problema, o problema acontecer dessa forma, a solução vai ser essa. E não deixar esse problema prolongar por mais e mais vezes, a fim de gerar perdas e problemas aí dentro da cadeia de suprimento. Tá? Então, aprender com os próprios erros é fundamental. Gerar conhecimento, né, para todos os envolvidos dentro da supply chain. Adotar a lei da vantagem sempre. Adotar a postura da lei de Gerson não é nunca a melhor postura. Porém, pela falta de confiança entre os parceiros da cadeia, acaba surgindo o oportunismo que prejudica o desempenho geral da cadeia de suprimento. Além disso, não ocorre o compartilhamento de informações e sempre ocorre o retrabalho ou trabalho dobrado. Muitas das vezes, uma determinada parte da cadeia de suprimentos percebe que executando uma determinada função de uma maneira diferente daquilo que foi planejado e proposto para todos, vai gerar um benefício maior em prol de si mesmo. E muitas das vezes esse benefício ele é ali permanente daquele momento, e quando passa-se o tempo ele começa a gerar problemas. O benefício de uma empresa que está sendo bom para uma empresa está gerando problemas para outra empresa dentro da cadeia de suprimento. E isso faz com que, né, a outra empresa venha a entender, por que o meu faturamento está sendo prejudicado, sendo que o planejamento entre todas as empresas, todas as partes interessadas foi estabelecido e nossa previsão de faturamento ela era aceitável e agora não está sendo na prática aceitável. Então, assim, para que não haja essa questão de levar vantagem sobre o seu parceiro, sobre a empresa pelo qual também faz parte da cadeia de suprimentos, é necessário que não fique
não haja essa questão, vamos dizer, da lei da ética, que de levar vantagem, né? Esse é o momento oportuno de fazer com que, de passar a perna no meu concorrente, no meu concorrente não, no meu parceiro, né? Que na verdade acaba meio que virando o rival após o descobrimento da façanha. Então, para que isso não ocorra, é bom sempre ter uma ética aceitável dentro da empresa e uma visão uh, moral bem ativa para que não se tire vantagem sobre o seu parceiro, o parceiro da empresa dentro dessa cadeia de suprimento. Beleza, pessoal. Então, dando seguimento, desses processos de colaboração dentro da cadeia de suprimentos, como eu falei para vocês, realmente há dificuldade de aceitação, há uma dificuldade de entendimento pelo fato de realmente eu querer proteger, eu como funcionário ativo, administrador de uma fábrica, querer proteger minhas informações da fábrica e não compartilhar ativamente com o meu fornecedor e isso vice-versa, né? Então, de forma recíproca. Então, assim, é necessário que haja reuniões, não sei, semanalmente, mensalmente, de forma constante, a fim de evitar que, né, problemas de informação, né, venham a ocorrer. Porque quando você tem uma informação pertinente, a agilidade, as coisas elas fluem dentro do ciclo facilmente. Mas se tiver ocultando algum tipo de informação, com certeza, em algum momento, algum fator vai ser travado, algum processo vai ser travado, e isso vai fazer com que a empresa venha na verdade, não uma única empresa, mas que todo a cadeia de suprimento venha apresentar problemas. E isso deve ser evitado. Tá? Certo. Seguindo a leitura ainda na página 292, no último parágrafo, fala que as dificuldades comportamentais representam o maior desafio no gerenciamento dos relacionamentos nas cadeias de suprimentos. Então, as dificuldades de se comportar, né, mediante os seus parceiros dentro da cadeia de suprimentos. Assim, é necessário que se adotem práticas gerenciais inovadoras, né, criativas, baseadas em relações de confiança que devem ser construídas no dia a dia das atividades logísticas. Então, para que essa confiança venha a ser exercida, é necessário que se tenha contatos constantes entre todas as partes, né, reuniões, a fim de fazer com que, né, a parceria ela seja mais presente a cada dia, certo? Para que se consiga esse gerenciamento colaborativo, que melhore a coordenação da cadeia de suprimentos, existem algumas medidas que podem ser adotadas para facilitar o processo. Quais são essas medidas? Vamos ver aqui na página 293. Primeira medida, alinhar objetivos e incentivos. Os objetivos de todos os integrantes da cadeia de suprimento devem estar alinhados e ainda os incentivos concedidos aos recursos humanos de cada um dos elos da cadeia devem ser também alinhados aos objetivos gerais das organizações. Então, como eu falei para vocês anteriormente, é necessário fazer um objetivo entre todos. Por isso que é importante fazer um planejamento entre todas as partes envolvidas dentro da cadeia de suprimento. E que não seja... É claro que a empresa, por si só, ela tem o seu objetivo, a sua missão, a sua visão, né? É claro que existe. Porém, em conjunto com todas as partes da cadeia de suprimentos, é necessário que também seja estabelecido um objetivo que vale para todos, né? Então, essa é a primeira linha que as partes interessadas devem
devem observar e devem compor entre si. Segundo, melhorar a precisão das informações. As informações devem estar disponíveis aos diversos elos da cadeia, ser uniformes e precisas, servindo para melhorar a coordenação da cadeia. Então, sem ocultação de informações, que haja veracidade, né, que haja realmente uma coleta de dados que seja compartilhada entre todos, né, a todo momento, para que realmente os resultados venham a aparecer. Melhorar o desempenho organizacional. O desempenho pode ser aprimorado quando se reduzem os tempos de ciclo de ressuprimento, os tamanhos de lotes, quando se compartilha informações com os demais elos da cadeia. E em casos de escassez de produtos, falta de produtos, se implementam esquemas de racionamento adequados para minimizar o efeito chicote. Então, melhorar o desempenho organizacional é todo esse conjunto. E quando a gente fala de efeito chicote, pessoal, eu não sei se vocês já estudaram isso, mas quando a gente fala de efeito chicote, o que acontece? Nós temos, por exemplo, eu, Cleiton, né? Eu, como consumidor de um supermercado, eu decido convidar todos vocês, alunos, para tomar um café na minha casa, por exemplo. Né? Convidei todos vocês, pessoal, vai lá em casa tomar um café, beleza. Todo mundo vai lá na casa do professor tomar um café. E aí o que acontece? Eu vou lá no supermercado, já que eu sei que todo mundo vai participar, eu vou lá no supermercado e faço uma compra muito maior do que eu estou acostumado a fazer de café, para poder fazer café para todo mundo, para todos vocês. E aí, com isso, eu aumentei a minha demanda mensal, semanal de compra de café que eu estou acostumado a fazer. Se eu fosse comprar café só para mim, eu não compraria, né, uma quantidade grande. Então, se eu estou acostumado a comprar um pacote de café que dá para passar um mês, por exemplo, né, eu vou ali comprar, vai vir todo mundo, então vou comprar logo uns 5, 6, 7 pacotes, 10 pacotes de café. Beleza, vou fazer café para todo mundo, tranquilo. E aí, a demanda, o supermercado ele vai perceber que, opa, peraí, o consumo de café aumentou. Então, a procura por café aumentou. Então, eu preciso fazer uma compra do meu fornecedor de uma quantidade maior de café, né, do que aquilo que eu estou habituado a fazer. Então, o supermercado vai lá e compra uma quantidade maior de café para poder abastecer o seu estoque, né, de supermercado. Beleza, tranquilo. Aí, o fornecedor, ele percebe que o supermercado, né, o seu cliente ali do varejo, ele está, né, comprando uma quantidade maior de café. E aí o que acontece? Ele vai lá na fábrica, solicitar à fábrica uma quantidade maior de café, né, para poder abastecer o seu estoque também, e por consequência disso a fábrica também vai, né, começar a produzir mais. Porém, na verdade, tudo isso aconteceu porque eu fiz um convite para os meus alunos tomarem café. E por isso que eu aumentei a minha demanda de café. Então, isso gerou um efeito chicote, pessoal. Por quê? Porque lá na frente, quando passar o tempo, todas essas partes que eu citei vão perceber que a quantidade de itens que é vendida, na verdade, não é tão grande assim. Na verdade, é a quantidade normal. Porém, pelo fato de perceber que a demanda estava aumentando num determinado período, todo mundo passou a aumentar a sua demanda de compras também. E isso gerou um efeito que a gente chama de efeito chicote, né, na cadeia de suprimento. Tá? Então, é só para deixar isso bem claro para vocês, o que é efeito chicote, é só para vocês entenderem, tá bom?
Mas é isso. Então, melhorar o desempenho organizacional, identificar situações assim para que o efeito chicote não venha acontecer, porque muitas das vezes é somente uma necessidade de momento e não a necessidade que vai persistir ao longo do tempo, tá? Então, às vezes a empresa, as empresas dentro da cadeia de suprimento entendem que nossa, o fator, a demanda está aumentando, o faturamento está aumentando, mas na verdade quando chegar lá na frente não é assim. E aí o que acontece? Os estoques das empresas, de todas, tanto do supermercado quanto do fornecedor, e também a produção da fábrica, tudo aumenta, tudo fica com estoque alto e fica com a produção alta. E aí a empresa quer vender, a fábrica quer vender, a fábrica de café quer vender, porém fabricou muito e aí vai ficar muitos itens armazenados dentro da própria fábrica por conta que não está vendendo aquela quantidade que se esperava. Então é isso que nós chamamos de efeito chicote, beleza? O que mais? Planejar estratégias de preços para estabilizar os pedidos. Uma forma de minimizar o efeito chicote é planejar estratégias de preços que estimulem os demais elos da cadeia a efetuarem pedidos de lotes menores e reduzirem compras antecipadas. Então, nesse caso, para poder fazer com que o efeito chicote seja compensado, diminui-se então a solicitação de pedidos, de compras, né, a demanda, né, fazendo com que os estoques sejam retraídos, né, compensados, né, toda aquela quantidade de café que foi comprada, como eu citei para vocês, não vai ser comprada semanalmente na mesma quantidade. Diminui-se então a quantidade de itens comprados para que o estoque possa ser, como eu vou dizer, para que ele possa voltar ao normal, assim como era antes, assim como é a previsão de vendas da empresa, né, mensalmente, semanalmente, diariamente, certo? E criar parcerias estratégicas e confiança. As parcerias estratégicas funcionam para reduzir o efeito chicote e também o custo, né, das transações que acontecem nos elos da cadeia, né? Além disso, quando se adotam medidas baseadas em relacionamento, se cria uma cultura de cooperação e de confiança ao longo da cadeia de suprimentos. É a mesma coisa que na verdade, eu repeti para vocês, tá bom? Mas é isso. Então, assim, pessoal, além de todo esse processo que eu citei para vocês, que ocorre, que nós chamamos de colaboração dentro das cadeias de suprimentos, que ele é fundamental, é necessário que vocês, como alunos, também entendam um pouco sobre as relações de confiança dentro dessa cadeia de suprimentos, né? E aí, só para não estender muito aqui o vídeo, eu vou falar sobre algumas situações, vamos lá, que auxiliam na melhoria do desempenho da cadeia de suprimentos, tá? Alinhamento de objetivos e incentivos. Quando existe confiança mútua, existem maiores chances de considerar os objetivos dos outros elos no momento de tomar decisões. Então, esse alinhamento de objetivos e incentivos é em relação a fazer com que a confiança ela seja, né, realmente estabelecida, com que a confiança ela exista, né, e isso vai fazer com que as chances das decisões né, pertinentes a essa cadeia de suprimentos elas sejam realmente consideráveis e bem aceitas por todos, tá? Em conjunto, é claro que em conjunto. Adoção de medidas gerenciais para a cooperação. Isso quer dizer o quê? Que na medida em que existem relações de confiança, compartilham-se informações naturalmente e a implementação de melhorias operacionais é facilitada, além de esquemas de preços adequados que também são facilitados quando a meta é o bem comum, né, de todos os membros da cadeia de suprimentos. Então, adoção de medidas gerenciais para a cooperação é super importante. O que mais? Eliminação da duplicidade de tarefas.
Ao se compartilhar informações pormenorizadas sobre vendas e produção, é possível que a cadeia tome decisões coordenadas em relação à produção e distribuição, facilitando a sincronização da oferta e demanda, levando a melhor coordenação. Isso faz com que duplicações de serviços e processos não venham a acontecer dentro da cadeia de suprimentos, e isso faz com que o processo seja mais rápido, né? Os processos sejam mais ágeis aí dentro dessa cadeia. E o compartilhamento de informação, ao se compartilhar informações, né? Na verdade já foi dito, né? Isso. Cadê? Não tá certo. Compartilhamento de informações. Ao se compartilhar informações, não, pessoal, tá certo. Já foi dito essa parte, então é justamente isso. Eliminar a duplicidade de tarefas, né? E compartilhar informações, né, ao fato de fazer com que esse processo, né, seja eficiente e eficaz ao mesmo tempo, ou seja, efetivo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Na próxima aula nossa, nós vamos ver simplesmente considerações sobre o gerenciamento da cadeia de suprimentos, tá bom? Algumas considerações válidas, e aí, né, a próxima aula a gente fala um pouquinho sobre isso, e a gente tenta ver se dá para implementar algum outro tipo de, talvez um vídeo, alguma coisa do tipo. Vocês vão ver que também o empowerment acaba entrando dentro desse processo, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem dúvidas, não esqueçam, voltem o vídeo, né? Pausa ele, né? Ouçam detalhadamente, principalmente com fone de ouvido, ajuda muito, né, a concentrar melhor no estudo de vocês, tá bom? E na próxima aula a gente dá continuidade, né, dentro aí da disciplina de Supply Chain, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!